Olá, eu sou Débora Abdala, da Casa de Culturas Azul, organizadora do Raízes, Web Congresso de Danças e Culturas Étnicas. Estou aqui para anunciar a nossa próxima atividade. Você já ouviu falar de um instrumento chamado Derbak? Então, fique agora com essa aula incrível de Mahaila El-Flatin e Kleber Willi. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nessa nossa oficina. Eu sou Mahaila El-Flatin, do Estúdio de Dança Maxum Dança do Ventre. Esse é meu esposo Kleber Willi. Hoje nós estamos aqui para contribuir com a sua jornada de dança, apresentando uma oficina com conteúdo maravilhoso. Nós falaremos sobre conexão entre músico e bailarina. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer imensamente a nossa amiga Débora Abdala, que nos fez este convite. Débora, gratidão pela confiança no nosso trabalho e por permitir, nos auxiliar nessa jornada para que nós possamos assim contribuir ainda mais com a arte e a cultura na nossa cidade. Gente, eu vou falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho para que vocês nos conheçam. Eu estou no mercado com o meu Habib Kleber Willi há 20 anos. Nós estudamos solo de Derbak com um aprofundamento, já que ele iniciou aí essa jornada logo após os meus estudos de dança do ventre, e nós iniciamos assim essa jornada com um foco especial para o solo de Derbak. E hoje nós vamos falar sobre a conexão tão importante entre um músico e uma bailarina para que aconteça uma apresentação aí primorosa com uma super qualidade. Se você, aí bailarina, deseja apresentar-se em palco com um solo de Derbak ao vivo, onde o músico cria e desenvolve um solo de Derbak ali, especialmente para você, na maioria das vezes, você está na oficina certa. Nós vamos fazer em duas etapas, uma parte mais teórica e, claro, na segunda parte nós vamos falar um pouquinho da prática, e eu vou fazer aqui alguns passinhos, uma dinâmica de entrada, e o Kleber poderá também apresentar para vocês alguns dos ritmos aí básicos dentro da construção da música, certo? Bom, gente, então vamos iniciar a nossa oficina. Eu vou dar uma sugestão que vocês tenham aí lápis, caneta, papel, tá? Eu estou aqui com a minha colinha, porém eu vou transferir para o quadro algumas informações muito valiosas que eu sugiro que você anote, tá? Então tenha aí um bloquinho, um caderninho e vá tomando nota de todos os pontos que serão citados para que você possa aí desenvolver os seus treinos fazendo o uso deste material, que vai contribuir muito, eu garanto para você, certo? Bom, nós vamos iniciar essa nossa palestra, a princípio, com os 5 principais pontos para uma conexão de sucesso entre a bailarina e o músico, tá? Então, deixa eu pegar aqui a minha caneta. Quais seriam esses 5 pontos? Você vai anotar aí no seu caderninho como primeiro ponto desses mais importantes, tá? Que eu reservei para vocês, o conhecimento. Então, eu vou colocar aqui, você anote aí no seu caderninho. O que nós vamos falar sobre conhecimento? Neste ponto, gente, eu gostaria de trazer para vocês a importância de nós termos uma relação mais próxima com o músico. Neste caso, trata-se do estudo que você vai fazer, da apreciação, por assim dizer, do trabalho desse músico. Então, se você aí é apaixonada por solo de Derbak e pretende fazer apresentações desses estilos,
é muito importante que você estude bastante os solos de derbaque ao vivo. Automaticamente você vai conhecendo melhor a maneira do músico, né, trabalhar e se expressar ali através do instrumento. Isso é de extrema importância porque quando eu tenho, né, ali a ideia mais ou menos do desenrolar do trabalho do músico no instrumento, eu consigo assim me preparar, né, antecipadamente. Então, eu já tenho uma ideia da maneira que o derbaquista costuma colocar os ritmos dele. Lógico que isso vai mudar, né? Não é uma coisa que ele faz e depois se repete, sempre é uma criatividade, né? Algo que acontece no momento. Mas ele acaba tendo algumas questões que sempre assim se repetem, sabe? A forma de colocar os ritmos, a maneira como ele toca, se ele é um derbaquista que toca de uma forma mais dinâmica, mais acelerada, se ele utiliza umas brincadeiras mais lentas que te permite fazer movimentos mais ondulatórios, mesmo dentro do derbaque, entende? Então, para obter esse conhecimento de como o derbaquista trabalha, é importante assistir bastante vídeo, vários vídeos dos derbaquistas tocando aí para as bailarinas, né? E se você for convidada aí na hora, né, ali você está em um show e recebe de repente um convite, né, e a oportunidade de se apresentar pode acontecer, porque foi o que aconteceu comigo, e você não conhece aquele músico, às vezes isso pode acontecer. Você pode conversar com o músico, né, no camarim, antes da entrada, você pode, de repente, sim, né, trocar alguma informação com ele, combinar alguma questãozinha da entrada do seu solo, ou da finalização, ou falar, né, um ritmo que você tem como preferência, gosta bastante de trabalhar os movimentos nele. E este derbaquista, né, muito provavelmente irá te atender para que vocês tenham aí uma dinâmica muito prazerosa, muito gostosa para oferecer esse trabalho, né, para o público e tornar a apresentação ainda mais encantante, né, porque quando tem essa conexão, que é o que nós estamos falando, tudo flui melhor. Partindo deste primeiro ponto, vamos falar sobre o segundo ponto, que seria, gente, o nosso respeito. Então, anotem aí o respeito. Eu vou colocar aqui, mas vocês tomem nota. Respeito, para que vocês tenham depois aí essa informação. Nessa parte do respeito, eu acho muito importante, né, linkar aí com o que foi falado anteriormente, né, que é o nosso ponto do conhecimento, que eu preciso ter este respeito com o músico. Muitas vezes, nós entramos para nos apresentar e nós estamos pensando em alguma outra coisa, ou nós estamos nervosas, ou diversos fatores que podem fazer com que nós não foquemos no que está sendo apresentado pelo músico, né, no instrumento, e eu saio soltando movimentos no meu corpo, achando que tudo ali irá se encaixar super bem no solo e nem me importo com a proposta. E aí eu acabo passando por cima de ritmo que eu precisaria respeitar com um certo passo, sabe? E porque tudo tem uma dinâmica, né? E um porquê. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso para que eu não atropele, por assim dizer, o momento do derbaquista, né? De repente ele está fazendo uma proposta ali no instrumento e como eu não respondo com um movimento corporal adequado, o que acontece? Termina que eu não consigo concluir com êxito a demonstração, a apresentação deste ritmo tão lindo, deste floreio ou dessa brincadeira que ele está desenvolvendo ali no instrumento. Por quê? Porque eu simplesmente saí fazendo a minha parte como se eu estivesse dançando uma música solo, sabe? Um solinho, e não tivesse ninguém ali comigo. Gente, assim como quando eu danço com a minha amiga no palco, eu estou fazendo uma dupla, ou um trio, ou estou em grupo, eu não preciso pensar nas outras pessoas para que aconteça uma harmonia.
Mesma coisa quando você for se apresentar com um derbaquista ou com uma banda, né, ao vivo. Você precisa entender que você não está sozinho, né? A cena ali é de todos naquele momento, né? Todos precisam estar conectados para que aconteça uma apresentação primorosa, tá? Então é muito importante este respeito. Eu já vi, inclusive, nessa minha jornada de dança, o oposto, né? Que a bailarina, neste caso mais iniciante, né? Uma bailarina que está começando, que são os primeiros solos ao vivo dela, ou ela não está muito à vontade com o ambiente, ou de repente ainda a blusa está soltando, alguma coisa está acontecendo com ela, né? E o derbaquista não consegue alcançar, né, ter essa visão para criar, né, este respeito de oferecer de repente um ritmo mais lento, né? Perceber aquela situação, criar aquela empatia de fazer com que ela consiga, através daquela baixa ali que ele fez, se for o caso, né, para auxiliá-la, fazer com que ela consiga se ajustar e retomar para o crescimento, né, de ambos. Então é muito importante essa questão do respeito, tanto da parte da bailarina como da parte do músico, para que haja essa super conexão aí que nós tanto desejamos para um solo de derbaque lindíssimo, certo? Agora vocês irão anotar aí o nosso terceiro ponto. Qual é o terceiro? A dedicação. Então vocês podem escrever aí no caderninho de vocês a dedicação. E o que nós vamos falar aqui neste ponto da dedicação? Gente, será que é importante nos dedicarmos nos nossos estudos para que no momento do nosso solo de derbaque ao vivo eu consiga estar plena a ponto de fazer essa conexão com o meu músico? Eu acho que sim, né? É muito importante, tanto para uma música, né? Não importa se você vai dançar com o CD, quanto para o solo de derbaque. Eu diria ainda mais. Por quê? Porque no solo de derbaque, geralmente tudo é criado ali, né, Habib? Acontece naquele momento. Então, é ao vivo. É a criatividade do músico, né, que é oferecida ali em forma de ritmos, de toques e floreios, e a bailarina precisa responder adequadamente com os movimentos corporais. E se eu não estiver preparada adequadamente, né, para fazer essa apresentação, é óbvio, né, se eu não tiver passos bem elaborados, uma lista legal ali de movimentos, né, uma diversidade de passos bem trabalhados, com uma técnica bem desenvolvida, eu não vou conseguir oferecer, assim, né, por assim dizer, oferecer o meu melhor para ficar ali, né, em harmonia com aquele ritmo que está sendo apresentado. Né? Então, volto a dizer, bailarina está no palco fazendo solo de derbaque e ela não está sozinha, né? A música, o derbaque ali sendo solado ao vivo, não é como um CD, que eu treino lá em casa, coreografo e trago para o palco. Não, eu preciso estar muito conectada com o meu músico para que eu consiga fazer com que todos aqueles movimentos que eu fiz a minha dedicação em casa, né? Então essa dedicação é estudar. Toda a minha dedicação lá na minha casa, eu preciso apresentar para que haja essa conexão com o meu músico. Então, gente, estudar em casa é primordial. Não tem como você achar que vai chegar e vai fazer um solo e vai sair um solo assim com conexão, sabe? Com aquela atenção do músico com a bailarina, aquele olhar, aquela troca de energia, porque isso não vai acontecer. E na maioria das vezes, porque você não se dedicou, não estudou, tá? Não treinou os seus movimentos, a sua técnica, e aí você vai se preocupar em fazer isso no palco, né? O que era para ter feito em casa. Então você vai querer melhorar a técnica no palco,
né? Treinar time no palco, tentar acelerar o time no palco? Não. O palco é o local que você precisa chegar com o trabalho pronto, a técnica, né, pronta, para que você consiga dar bastante atenção na conexão e o seu corpo flua trabalhando aí juntamente com você, meio que no automático, né? Então, o movimento estando pronto no seu corpo, você consegue, assim, dar mais atenção para o músico, para os ritmos que estão sendo oferecidos, para a solicitação desse músico para que aconteça essa conexão. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante que nós podemos colocar deste primeiro trecho. Tem que dedicar em casa. Não adianta fazer só aula, ir para casa e passar aí a semana, um mês sem treino, porque faz muita diferença, inclusive nas suas apresentações. Então, muito treino é a dica para este passo 3, certo? Gente, vocês devem estar aí, né, ansiosos para ouvir o Derbach. Então, vamos ouvir um pouquinho uma palhinha desse instrumento maravilhoso, para que vocês possam ir se aquecendo aí, porque já já tem a nossa dinâmica, né, prática aqui. Vocês irão adorar. Vamos ouvir um pouquinho do Derbach, do Kleber? Vamos lá, Navi. Viu só? Isso é conexão, gente. Nós vamos falar sobre isso também já já. Como fazer para o nosso músico, né, parar assim? Eu vou ensinar para vocês já já no nosso próximo bloco, ou aí após esse primeiro trecho, que é o trecho mais teórico, certo? Vamos finalizar, então, falando do 4 e do número 5. No 4, vocês irão anotar aí no caderninho de vocês concentração. Então, escrevam aí a concentração. Gente, o que é importante aqui em concentração? Por que nós estamos falando de concentração? Gente, isso é tão importante. Quando eu estou fazendo um trabalho, seja ele qual for, eu preciso estar 100% envolvida naquilo que eu estou fazendo. Agora, por exemplo, eu estou gravando aqui essa oficina para vocês. Claro que nós temos a nossa vida, os nossos problemas, as nossas alegrias, e tudo isso neste momento deve ser desligado em algum plano, minimizado ali, se você preferir dizer assim, para que você tenha um foco total em você e no seu eu. E, gente, olha, eu tenho prioridade para falar sobre isso, porque eu demorei bastante para entender, mas chegou em um momento, claro, com muita prática, com muito treino, com muita força de vontade, eu comecei a encontrar esse centro. E isso é muito importante. E nós vamos ver aqui no 5, então fiquem aí ligadinhos, porque aqui eu vou falar sobre algo de extrema importância que irá te ajudar para este número 4 aqui, tá? Que é essa concentração. Como que nós conseguimos isso? Como conseguir essa super concentração, gente? Ficar presente no que eu estou fazendo. E será que eu esqueço dos problemas? Eu posso dizer para vocês que não é que nós esquecemos, sabe? Nós minimizamos. Então eu preciso pegar tudo. Fui para um show, vou fazer o meu solo com Kleber. Eu preciso pegar tudo que eu estava vivendo há 1 minuto atrás, minimizar, deixar aqui no cantinho e olhar para o Kleber e entrar para fazer o meu solo de Derbach. Neste caso, eu preciso pegar tudo, né? Eu estou gravando essa oficina, deixar tudo ali no cantinho e vir para cá e entrar nesse meu eixo para o que eu vou falar, estar presente no que eu estou fazendo. Neste momento, sou eu e o meu tema, e vocês do outro lado. E a técnica, a ferramenta que, aliás, é o que eu tenho e o que eu quero oferecer, o que eu quero passar. Então, é só isso que importa nesse momento. Nada além disso.
Então, este foco, né, essa concentração no que você está fazendo é muito importante, porque 1 minuto que você estiver fazendo o seu solo com o seu derbaquista e você pensar por um instantezinho que seja, não importa, tá? Pode ser um tempo mínimo que você pensar em alguma outra coisa, você sai do seu eixo e você erra, né? No meu caso, eu posso aqui errar alguma fala, por exemplo, né? Algo que eu tinha planejado, e eu posso dar uma reviravolta. Mas no solo de derbaque, como eu corrijo isso? Existem meios também, né? Nós não vamos aprofundar a este nível hoje, devido ao nosso tempo. É um tema muito longo, né? Mas tem como também sair, né, dessas situações. Mas é sempre melhor evitarmos, né, essas situações. E a melhor forma é me concentrando. Então, gente, respirar, né, bem fundo antes de entrar para a sua apresentação. Ter tido esse contato anterior com o músico, ou no camarim, ou você ter esse contato de outros momentos, de outros shows, né? Isso é primordial para que você também fique tranquila. Então, respira fundo e quando entrar no palco, pense, é você, sua bailarina, o músico e o seu público. E o que você pretende oferecer, né? Então, ofereça toda a sua emoção, a sua técnica trabalhada em casa, com a sua dedicação, e é isso que você vai oferecer. Naquele momento, é você e a sua missão, né? E o seu grande amor pela dança, pela arte, que é o que vamos falar agora. Aqui no ponto 5, nós vamos falar sobre a nossa conexão com o nosso propósito de vida. Então, você vai escrever aí, ó, conexão. Gente, vocês estão escrevendo? É para anotar direitinho tudo, hein? Conexão. Eu já estou até errando aqui, ó. Entre você e sua missão. Acho que dá para entender, né? Conexão entre você e sua missão de vida. Como funciona essa conexão? Lembra que eu falei aqui no trecho 4, quando nós falamos de nos concentrar, eu falei que seria importante nós falarmos sobre isso quando nós falássemos desse ponto 5? Porque é impossível, é praticamente impossível você conseguir ter uma concentração se você sequer sabe o que você está fazendo, o que você veio fazer, por que você está fazendo, né? E o que você quer passar. Quando eu não sei o que eu quero passar, as pessoas elas irão sentir essa energia, porque tudo acontece através de energia. Você já percebeu que quando você assiste a uma apresentação e você fica encantada com aquela apresentação, você sente arrepiar os pelinhos do braço, do corpo todo às vezes? O que é isso, né? Como explicar? É essa energia que nos conecta a tudo e a todos, né? Então, para que essa conexão aconteça, nós precisamos estar muito envolvidos com o nosso eu de verdade. E aí, para toda a questão, né, de unir a concentração com a conexão. Porque, na verdade, gente, eu até anotei aqui. Se vocês quiserem, depois vocês podem anotar isso que eu vou falar. Eu vou ler para vocês, tá? E tem muito a ver, é muito profundo. Depois você pausa, você volta aí para você poder fazer essa anotação, tá? A energia contagia. Somos todos ligados um ao outro por teias energéticas. E quando eu me conecto a mim, eu me conecto ao outro, né? Porque no mundo energético, eu e o outro somos um só, né? Então essa conexão, ela irá acontecer com o meu propósito de vida no momento em que eu tiver esse nível de concentração, que eu posso conseguir aí através de técnicas de respiração, né, de um momento ali comigo, gente, meditação, né, você pode passar a meditar aí 5 minutinhos do seu dia, tudo isso ajuda muito na concentração,
Quando eu me concentro e eu respiro de forma profunda, né? E eu começo a ter essa intenção de saber o que eu estou fazendo, para que eu vim a este mundo lindo, o que eu estou fazendo aqui e qual é a minha missão em cima daquilo que eu estou fazendo, seja qualquer coisa da vida, como o solo de Derbach. Por que eu faço isso? Eu consigo encontrar respostas muito profundas que irão fazer com que eu desenvolva de forma primorosa, porque eu me conecto a tudo, né? E ao universo, e a toda a energia do universo, e recebo, assim, orientações abençoadas, orientações que irão fazer com que o desenrolar do meu trabalho aconteça de forma natural. E isso acontece muito naqueles momentos. Quem nunca, né? Um dia fez alguma coisa e depois falou, nossa, um vídeo, gravou um vídeo. O que eu tinha naquele dia? Como que eu falei isso? Como que eu fiz isso? Muitas vezes nós achamos, né, que nós não conseguimos algumas coisas. Você mesmo pode, que está estudando agora, né, o solo de Derbach ao vivo, talvez já tenha falado muitas vezes. E pode estar pensando agora, eu não sei se eu consigo fazer, né, um solo de Derbach ao vivo, se eu consigo dançar assim com um músico ao vivo. E nós temos essa estranha mania, né, de achar que o outro consegue e eu não. E nós precisamos, gente, acreditar nesse divino que nós só iremos conseguir sentir através da nossa concentração para nos conectarmos assim com a nossa missão de vida, né? Inclusive, eu escrevi um e-book por acreditar tanto nessa questão. É algo que eu falaria aqui por muito tempo. Eu precisaria de muito tempo para falar sobre isso. Nós podemos falar mais adiante. Este assunto me levou a escrever um e-book chamado, né, sobre a missão de vida, né? Como encontrar, né, a nossa missão de vida. E esse e-book é voltado aí totalmente para a área da dança, onde a bailarina pode fazer essa leitura e ali tem várias dicas, né, para que você possa fazer este caminho aí também. Então, este ponto é tão importante, na minha opinião, que me levou até a fazer esse e-book. Né? Então, gente, encontrar nossa missão de vida é de extrema importância para que nós consigamos ter essa conexão entre música e bailarina, né? Porque quando eu sei o que eu estou fazendo, né, eu consigo fluir. Falando um pouquinho, né, mais da minha história com o Kleber, quando nós iniciamos a dança, eu iniciei, né, com minhas apresentações de dança, e em uma dessas apresentações o Kleber se encantou com o Derbach e, entende, ele permitiu-se sentir aquela ligação com aquele instrumento e aquilo que veio à tona, né? Porque o universo ele manda sinais, né? E muitas vezes nós ignoramos ao invés de abraçar esses sinais. E abraçar os pequenos sinais que a vida nos oferece nos leva a fazer esse trajeto. E quando eu faço este trajeto, prestem atenção no porquê eu estou falando da conexão. Quando eu faço o trajeto de acordo com as orientações que eu estou recebendo aí do universo, né, para mim, e eu começo a trilhar seguindo aqueles comandos divinos, eu irei ser bem-sucedida, porque eu irei receber diariamente, a todo momento, orientações para que eu faça da melhor maneira possível. E aí, é claro, né, entra o fazer a nossa parte. Aí você terá que fazer a questão da concentração, você terá que se dedicar, né, estudando bastante em casa. Depois eu vou deixar algumas ferramentas importantíssimas aqui para vocês também, tá? Fazendo todo aquele trabalho, né, do respeito, da empatia, né, do conhecimento com o outro, né, que eu estou trabalhando, no caso, o meu músico. E, gente, não necessariamente precisa ser um namorado ou um esposo para você ter essa conexão. Então, eu finalizo este bloco falando aí a respeito disso com vocês, porque o Kleber e eu, sempre que nós vamos fazer um evento, sempre tem alguém que faz essa pergunta. Mahaila, Kleber, vocês acham que
ser um casal, ter um relacionamento, né? Seja namorado, seja casado, é importante e faz a diferença na hora da conexão e da apresentação. E eu acho assim que realmente mais a diferença acontece por conta do convívio, né? Que você tem mais tempo ao lado daquela pessoa para se dedicar, então você consegue fazer mais ensaios com o seu derbaquista, né? Já que ele é seu namorado, seu marido, é só isso. Mas a questão da conexão, você não precisa ter um relacionamento que não seja o de músico e bailarina para que isso aconteça, para que aconteça uma conexão, sabe, satisfatória, que você ofereça o melhor show para o seu público. Basta vocês seguirem, né, aqui esses pontos que são os 5 principais, né? Conhecer sempre o músico, estudar, né, outras pessoas, não ficar focada só ali no seu trabalho, só na sala de aula. Às vezes a gente fica ali estudando só um tipo de música. Não, é sair mesmo da caixinha, né? E estudar bastante a dança, os artistas da área, como que cada um trabalha, né? Cada um tem o seu jeito, porque é preciso autenticidade, né? E aí exercitar o respeito, dedicar-se, né, diariamente aos estudos, mesmo que seja um pouquinho, né? Ter aí esse momento de concentração, escolha qual é a melhor forma e o que funciona melhor para você, né? E exercite isso no palco, né? Na hora que entrar, procure desligar-se dos problemas, das alegrias também, né? Que às vezes a gente fica pensando na alegria do dia anterior e acaba esquecendo do que tem que fazer no momento. Aquele momento, você precisa vivenciá-lo inteiramente ali, sem pensar em outras coisas, né? E ter essa conexão entre você e sua missão de vida, que é extremamente importante, tá certo? Agora, gente, nós iremos para a parte prática, que eu tenho certeza que vocês querem aí, né, ouvir o Derbach e ver a dinâmica, como que acontece essa dinâmica entre músico e bailarina, para que o público sinta a verdadeira conexão. Nós vamos passar algumas dicas para vocês agora. Fiquem ligadinhos. Bom, gente, vamos então ver agora. Eu já mudei aqui o meu quadro. Vamos ver agora como que vai ficar essa dinâmica prática, né? Deixa a minha caneta lá, tenho outra aqui. Nós vamos agora falar sobre alguns ritmos, né? O Kleber já está posicionado e nós vamos colocar alguns ritmos que nós escolhemos, né? Para vocês, claro que não dá para falar de todos os ritmos, porque tem uma variedade imensa aí. Nós escolhemos, vamos lá, conforme eu for escrevendo, eu vou utilizar o momento que eu escrevo para que o Kleber faça a demonstração do ritmo para quem ainda não conhece, tá? Então, nós escolhemos o ritmo Malifuf. Vamos lá, Kleber. Malifuf. Isso. No ritmo Malifuf, nós vamos falar algo muito importante a este respeito, tá, gente? Isso aqui é muito importante que vocês anotem aí, inclusive, para que vocês consigam ter assim como se guiar, né, para construir o desenrolar da coreografia, né? Porque na verdade não é uma coreografia, né? É ao vivo, mas você precisa sim criar uma dinâmica de começo, meio e fim para o seu solo de Derbach, né? Então geralmente, por isso que eu coloquei o Malifuf, geralmente ele é utilizado para as entradas do solo de Derbach, porque na música, né, clássica ele é um ritmo utilizado para a entrada da bailarina, né, em cena. Então é a apresentação da bailarina, né? Então é um momento que nós podemos aproveitar dentro do solo de Derbach para que eu faça o conhecimento ali do meu espaço, né, para que eu consiga trabalhar a minha conexão com o meu músico. É um momento de fazer, gente, o que eu posso fazer aqui? Cumprimentar o meu músico, exercitar aquela empatia, lembra do respeito? É o momento agora de fazer essa dinâmica. Então eu vou dar um exemplo para vocês, bem curtinho, tá? Só para que vocês tenham aí uma ideia e no final vocês assistem aí o nosso solinho
que nós preparamos para vocês, tá? Preparamos não, né? Nós vamos fazer ao vivo aqui, né? Nós preparamos a ideia, mas ele vai acontecer ao vivo, tá? Vamos criar no momento. Então, nós vamos trabalhar o passinho entrada de bailarina no ritmo Marifu. Neste passo, eu vou pedir para o Kleber ir tocando bem baixinho, enquanto eu vou falando com vocês, tá bom? Para que vocês entendam a dinâmica. Vai lá, Kleber, Malifuf. Então, este é o ritmo Malifuf. Então, é o momento que eu vou entrar e vou usar meu espaço. Passinho de bailarina, eu vou fazer todo o passeio, reconhecer o meu espaço. Apresentar para o meu músico, lembra do respeito? Então eu posso aplaudir aqui, ó, o meu público, convidá-los às palmas, fazer este passeio, reconhecendo o meu espaço, reconhecer o meu músico, para que depois eu desenrole a minha dança. Então, gente, é muito importante eu ter essa consciência desse ritmo. Sempre que você ouvir o ritmo Marifuf, caso, né, o seu derbaquista inicie com este ritmo, que é muito provável, use este momento para fazer os passeios de bailarina, né, para pedir que o público, né, interaja com você. Aproveite para cumprimentar o seu músico, né? É uma questão de respeito, né? De dizer, vamos trabalhar juntos. É como se você falasse isso para o seu músico, vamos trabalhar juntos, né? Então, eu não estou aqui sozinha para fazer, né, acontecer sozinha. Nós iremos fazer um produto lindo para oferecer para essa plateia maravilhosa, tá? Então, essa entrada, né, pode ser uma dinâmica. Você pode colocar aí, inclusive, tá? No Malifuf, ó. Anota aí no seu caderninho. Eu imagino e espero que vocês estejam anotando, né? Coloque aí, dinâmica. Gente, cansa, né? Tem isso. O solo de derbaque cansa um pouquinho, mas é muito bom, né? Dinâmica de entrada. Coloca aí no seu bloquinho que isso vai te ajudar muito, tá? Aí você trabalha o cumprimento, né? Cumprimentar o músico. O que mais que eu falei lá? O respeito, né? Ou a empatia. Você pode trabalhar o uso do espaço e saber que você está dividindo a cena com o seu músico. Quando você faz essa apresentação, né, que você olha para o músico e você cumprimenta o seu músico, você diz, né, eu estou dividindo este espaço com você. Este espaço agora é nosso, né? Nós vamos fazer um material de muitíssima qualidade aqui juntos. Então, você pode colocar aí também o uso do espaço e a dividir a cena, tá? Eu vou colocar dividir cena, mas você já sabe que está na dinâmica de entrada, tá bom? Anota direitinho, que isso aqui vai ajudar imensamente aí nas suas técnicas, né? Para criar uma dinâmica de conexão especial com o seu músico aí no seu solo de derbaque, tá? O próximo ritmo que nós separamos para vocês é o ballad. E nós vamos falar sobre a mudança desses ritmos também de um para o outro. Então agora eu já vou soltar. Eu já estou fazendo meu músico de som. Né? Ainda bem que é meu Habib. Mas eu vou soltar aqui o meu som, gente. Então presta atenção. Eu vou soltar o ballad, o Ardanos e o Maksum. Kleber vai tocar aí, só para apresentar para vocês esses ritmos, né? Vocês vão perceber a mudança de um para o outro. E a ideia é justamente vocês perceberem como que nós iremos fazer para sair de uma cadência rápida, acelerada, agitada,
e de repente diminuir esse movimento para um ritmo que já é mais lento, como o Ardanos, né? Que é o caso do Ardanos. E novamente subir para o Maxum, né? Que tem aí inclusive o nome aí da nossa escola. Então tem pessoas que perguntam, né? Por que Maxum? Ritmo Maxum, tá? Escola Maxum. Então você pode anotar aí esses três. Eu vou anotar os três. Enquanto eu anoto, eu vou soltar aqui o meu som, tá? E aí ele vai fazendo a sequência que eu estou escrevendo para vocês, tá? E vai, conforme eu for trocando, ele altera ali também no derbato. Vamos lá? Vamos começar pelo ballad. Vamos lá. Agora eu vou pedir para o Kleber, eu anotei aqui, eu quero que vocês anotem aí no caderninho para vocês estudarem depois, certo? Kleber vai tocar novamente e nós já vamos falar aqui de uma questão. Como que acontece, gente, essa mudança de ritmo, né? Como que eu sei, né, quando o meu músico vai mudar? E eu perguntava isso, é muito engraçado que eu perguntava quando eu não sabia dirigir. Eu lembro que eu falava assim, como que eu sei quando eu tenho que mudar a marcha do carro? Não é assim? Quem aí se identifica com isso? E tem um sinal, não tem? Tem um sinal. Quem dirige aí sabe do que eu estou falando. Tem lá um momento em que você sabe que é hora de mudar, né? No derbaque, gente, é a mesma coisa, tá? O músico, por isso que é importante você estudar, né? O músico, procurar aí conhecer, né? A dinâmica desse músico é muito importante, porque você vai saber como ele faz para mudar de um ritmo para o outro. Se ele diminui a cadência, às vezes, né? É isso, ele começa a diminuir. Que toque mais que ele pode dar? A questão dos 4 tempos, né? Geralmente o ritmo, ele faz 4 tempos, aquele de 4 vezes, né? 4 vezes e aí na 5ª vez ele muda. Ou na 6ª acontece, né? Pra você. Talvez se você errar um passo, exemplo, faz 4 vezes o ballad, Kleber, por favor. Tocou 4 vezes. Aí você já fica espertinha, tá? Já fica antenadinha por ali com o seu corpo. Então, um exemplo. Vamos imaginar que o Kleber tocou o ballad e eu vou desenvolver um básico, tá? Aí o que eu faço? Vamos novamente 4 vezes? Aqui, o que eu faço? Quando eu contei 4, eu já mudo o meu pé, procuro o meu eixo, né? Tenta ali achar, pisando ali os 2 pezinhos no chão. É como você imagina que você vai fazer um redondo infinito? Coloca o pé, prepare-se para um redondo infinito. Gente, eu estou entregando hoje uma técnica da Mahaila para vocês. Eu faço muito isso, estou no básico, percebi que o meu músico já tocou 4 vezes, eu já jogo meu pezinho para sair em um redondo infinito, caso ele caia para um Ardanos ou qualquer ritmo lento, ou se ele acelerou e caiu, né, saiu de um ballad para um outro ritmo acelerado, de Maxum, falar, qualquer movimento, qualquer ritmo rápido, eu vou fazer o quê? Eu já estou no eixo, comecei a fazer aqui, eu ia fazer um redondo, vi que ele acelerou, joguei o pé, o redondo deixa de ser redondo e vira shimmy, tá? Então você precisa estar preparada, lembra lá dos estudos em casa? Você tem que estar pronta para que o seu corpo desenvolva qualquer movimento que for necessário ele desenvolver naquela hora.
É meio vida, gente. Isso aqui é vida, né? Tem que ser muito natural. É vida, na vida é assim, né? Às vezes você está pronto para fazer uma coisa, não é, amigo? E você precisa mudar os planos. Então, gente, perguntam muito para mim, como eu faço, né? Para fazer a união perfeita dos passos. Gente, não tem como adivinhar. Bailarina não tem bola de cristal. Não tem como saber como o músico vai fazer, o que se passa nessa cabecinha. Né? A gente não sabe o que se passa ali. Ele pode puxar qualquer ritmo, pode virar um floreio, ou ele pode ainda entrar nas brincadeiras, né? Eu vou pedir para o Kleber fazer umas brincadeirinhas aqui agora para vocês. Eu sei que vocês estão querendo. E aí vocês vão perceber, né, que nessas brincadeirinhas ele faz, como eu posso chamar? Repiques, diversos repiques, diversos duns tacas. Umas frases curtas, né? Umas frases curtas, são frases, né? Gente, são arremates, sabe? Tempero. Sabe aqueles temperinhos que você coloca ali para incrementar? É isso. É tipo assim, você escreveu aqui, eu escrevi Maxum, o S ficou longe do K, eu vou lá e coloco essa pedrinha aqui para enfeitar, é isso. Então é uma coisa que não existe, mas que a gente faz existir para melhorar a nossa história, um temperinho, tá? Então tem que estar atento a isso também, né? Fica aqui um outro ensinamento. Nem tudo é ritmo, né? Quem está estudando ritmo, parabéns, tem que estudar ritmos. Bailarina tem que estudar ritmo todos os dias, ouvir música direto, tá? E ter a consciência de começar a conhecer os ritmos para que você não se confunda e saiba quando o debatista está fazendo floreios, brincadeiras, repiques, frases, como o Kleber disse, né? Então, Kleber, faça aí, Habib, algumas brincadeirinhas, tenha vontade, para que a gente veja como funciona. Vamos lá? Gente, daqui a pouquinho vocês vão assistir a apresentação. Se eu continuo aqui e eu mesma não me corto, eu vou embora dançando, porque realmente é muito gostoso. Eu fiz essa parte, assim, dessa dinâmica bem simplesinha, para vocês entenderem como funciona. Essas brincadeirinhas, por várias vezes, gente, eu perco também, assim, algumas batidas, né, que o Kleber faz ali, né, Habib? E muitas vezes ele percebe. Porque não tem um compasso, uma cadência. Então nós vamos criando no momento. Exatamente, é criatividade, acontece tudo na hora, né? Diferente de ritmo. Exatamente. Então eu tenho que estar atenta e preparada. Eu acho que essa é a melhor palavra para nós colocarmos. Eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Vamos colocar que nós precisamos estar. Anota, gente, por favor. Esteja pronta para tudo. Olha que forte isso, gente. Deixa eu arrumar aqui, colocar aquele temperinho que eu falei, né? Esteja pronta para tudo. Gente, sabe por quê? Porque nem a coisa nunca vai assim rolar do jeitinho que eu planejei, né? Não é CD, não é CD. Então não tem como programar em casa. Ele vai tocar assim o que vier na mente, o que surgir ali como criatividade, e o meu corpo precisa estar pronto para desenvolver, né? Para marcar o instrumento. Uma vez que a bailarina perde muitos ritmos, como eu disse, às vezes eu perco, né, alguma coisa. Uma vez que a bailarina perde muitas vezes,
é onde o público, né, percebe que não está acontecendo uma conexão e onde a apresentação às vezes acaba ficando um pouquinho mais abaixo do que poderia ser, por conta simplesmente da falta dessa preparação de ter essa consciência tão importante do que é o nosso centro, nosso eixo, sabe? Você, quando terminou ali um movimento, você estar pronto para não desequilibrar em todos os sentidos para desenvolver o próximo passo, seja ele um passo rápido ou um passo lento. Faça você um time que é concentrado no local, no lugar, ou precise você naquele momento dar um giro e sair, né, do eixo aí, girando pelo palco. Então, se for necessário, você precisa fazer isso, até porque a dança não pode acontecer, né, num lugar só. Eu preciso fazer esse uso do meu espaço, fazer movimentos de deslocamentos. Dentro do solo de Verbac, gente, como em toda a coreografia, eu preciso utilizar aquelas 3 colunas que eu sempre costumo dividir para as minhas alunas para estudo. Coluna dos movimentos de marcação, movimentos de ondulação e movimentos de passos, né, de deslocamentos. E eu preciso pegar tudo isso e embalar muito bem, distribuindo aí e fazendo uso de todo esse material, para que aconteça uma conexão aí perfeita entre a bailarina e o músico, certo? Então isso é muito importante. Então por isso que eu quis falar aqui nessa parte para vocês, né? Passar o ballad, o Ardanos, que é mais lento, e o Maxum, e falar como sair de um e entrar para outro. Então agora o Kleber vai tocar mais uma vez e eu vou fazer para vocês, tá? Para que vocês vejam o que eu faria de mudança de um passo para o outro, tá bom? Ele vai tocar pouquinho, 4 vezes cada um, igual aconteceria, o que acontece geralmente aí nessa dinâmica, tá bom? Vamos lá, Kleber? Primeira vez que eu danço, gente, com caneta, com a minha cola, meu roteiro aqui, mas vamos lá. É o que eu falei, né? A vida nem sempre acontece do jeito que a gente planejou. Tem que fazer o que precisa ser feito. Vamos lá? Vamos começar com Ballad, depois o Ardanos e Maxum, tá? Então, gente, é exatamente o que vocês puderam apreciar agora. Nessa apresentação assim simples, pequena, que nós teremos o nosso solo ainda já. Segure aí um pouquinho. É muito importante nós termos esse preparo no nosso corpo para responder, né, ao que o músico está nos propondo. Então, estar preparada física, psicologicamente, né? Porque são muitas informações, né, num instante só. E nós precisamos captar toda essa mensagem, né, que nos é enviada principalmente pelo Verbac, que está sendo tocada aqui pelo nosso músico. Então é muito importante os estudos, como nós já havíamos falado, e algo muitíssimo importante, eu anotei aqui para comentar com vocês ainda neste trecho a respeito de falarmos dos sinais. Que sinais seriam estes? Os sinais com o olhar. Eu diria que é uma comunicação visual. Muito importante nós termos isso em mente. É importante que a bailarina, no momento, né, em que ela está se apresentando com um músico,
e ela precisa de um tempo para trocar de movimento, ela precisa de um ritmo mais tranquilo, ela precisa entender que com o olhar ela pode solicitar, né, isso do músico. Então eu vou passar um exemplo aqui para vocês. Vamos pedir para o Kleber escolher agora um ritmo, né? Kleber, escolha um ritmo qual você quiser para tocar e eu vou começar a fazer um movimento qualquer em cima deste ritmo. Em um determinado momento, eu vou solicitar com o olhar ou com sinais, tá? Eu vou utilizar um sinal aqui, um gesto, que vocês entenderão aí depois, e vou tentar fazer com que o Kleber entenda o que eu estou precisando, tá certo? Então vamos imaginar assim, Kleber, escolha um ritmo acelerado e eu preciso diminuir, eu preciso de um movimento lento, um ritmo lento para fazer o meu movimento lento, certo? E eu vou solicitar em um determinado momento. Vamos tentar? Então vamos lá. O que você vai tocar, Kleber? É um ritmo diferente, que não está aqui. Mas vamos lá? Ele vai tocar o Karash e nós vamos... eu vou fazer um movimento qualquer, vou dançar livremente. E quando eu precisar fazer a mudança, eu vou solicitar com o olhar e com o gesto. Observem daí, tá bom? Vamos lá? Gente, é isso. Quando você precisar, né, fazer uma mudança de passo, que bom, né, que tem aqui o nosso roteiro, porque cansa, né? Você precisar fazer uma mudança de passo. Eu já vi casos, né, da bailarina tá com o pochete do bustier aqui espetando, precisa ajustar alguma coisa. Você pode fazer um sinal. Vamos lá, Kleber? Faz o dash um pouquinho. Vamos lá? E vai marcando, ó. Essas marcações com pausa faz com que o derbaquista entenda que você precisa de tempo, né? Para, de repente, se preparar, para se organizar, seja lá o caso que for. Então, olho no olho, para a nossa conexão com o nosso músico, né? É muito importante. E gestos e sinais. Gente, eu espero que vocês tomem nota de tudo que foi passado, porque isso vai ajudar imensamente aí na caminhada de vocês. Agora, nós iremos para as nossas ferramentas. Eu resolvi anotar algumas questões que eu achei muito importante para que vocês possam tomar nota de tudo isso, né? E poder estudar futuramente. Então, eu espero que isso tenha ficado claro, né? E nós vamos passar agora para anotar as ferramentas. Eu quero todo mundo com papel e caneta para anotar aqui direitinho, tá? Vamos lá, que estamos chegando neste momento final, né, da parte prática e teórica. Essas são as ferramentas que nós separamos para vocês. O que eu gostaria de deixar muito claro nessas ferramentas é que
Toda bailarina precisa estudar o contexto geral da música para que ela esteja apta para fazer, né? Seja uma coreografia com um CD ou, principalmente, dançar com uma banda, com um músico ao vivo. Gente, o que você pode fazer para ficar preparada, né? Para sentir-se preparada e poder aí fazer o seu solo? Kleber vai me dizendo se é importante isso. Estudar snudges. É interessante? Sim, muito, né? Muito interessante. Então, você pode, gente, estudar snudges, tá? Que são aqueles instrumentos que a bailarina usa, inclusive dançando. E você pode fazer o uso dos snudges para treinar não somente sua dança, mas também os ritmos. Porque você vai precisar, obviamente, passar pelos ritmos para que você possa fazer os toques, tirar os sons desse instrumento. Então é muito importante. Então é a primeira dica. Você pode estudar snudges, você pode fazer aulas de derbaque. Sim, Kleber? Será que ele concorda? Claro que sim, né? Aulas de derbaque, por quê? Porque na aula de derbaque, você também estará em contato com os ritmos. E, gente, tocar derbaque não é só para os meninos, né? Tem muitas meninas aí, inclusive, agora no mercado, tocando derbaque. Acho lindo, arrisco, mas não sou como o Kleber. Não se pode ter tudo, né? Então, gente, nós podemos sim tocar o nosso derbaque, né? Fazer treinos com este instrumento, fazer aulas. E aí, claro, né? Você pode fazer aulas com o Kleber Billy. E tem um monte de profissional incrível aí no mercado que você pode aprender este instrumento maravilhoso. Kleber está aqui prontinho, né, Kleber? Para receber aí sua solicitação para aprender a tocar derbaque. Então é só solicitar. Tocar o derbaque também é uma ferramenta, né, maravilhosa. Ter o pendrive, anota aí como número 3, um pendrive. Toda bailarina, gente, deve ter um pendrive com músicas e ritmos variados. Tanto as músicas quanto os ritmos, eu chamo de ritmo cru. Assim podemos colocar dessa forma, o ritmo solado, né, sem a construção da música. Tá? Então você pode ter só o ritmo mesmo para você fazer os seus estudos e conhecer esse ritmo. Isso vai fazer com que você encontre-os com maior facilidade lá dentro da construção da música, certo? Temos também o 4, que é assistir banda ao vivo. Eu falei lá no início da oficina, quando incentivei, né, para que vocês conhecessem o trabalho do músico e de todos os profissionais aí do mercado, né? Você pode e deve, né, assistir muita banda ao vivo, assistir shows no YouTube. Hoje nós temos aí a ferramenta da internet que pode nos ajudar muito com essa questão. Então, com toda certeza, vai ser algo primoroso aí para você, tá? Essa questão do nosso assistir a banda ao vivo. Podemos também, gente, devemos, né, ouvir música árabe diariamente. Então, todos os dias, claro que sim. Mesmo que seja um pouquinho ouvir música árabe. Lógico que nós amamos aí os outros estilos musicais, mas é muito importante que a bailarina de dança do ventre esteja ali completamente conectada, né, com os ritmos, com as frases, para que ela possa assim ter essa ferramenta na mente dela no momento em que o músico propor no instrumento. Então isso é muito importante, tá? Então essa é a parte das ferramentas. E agora, gente, eu vou passar para cá para nós passarmos para a etapa final. E já tem solo de derbaque, hein? Na parte final, o que nós temos? As nossas dicas rápidas para você anotar aí no seu caderninho. Está terminando. Anota tudo bonitinho. Gente, dicas rápidas. 5 também eu selecionei aí para vocês, tá? Número 1. Conheça os ritmos e as frases. Nós falamos disso o tempo todo, acho que não precisa.
né, aprofundar muito aqui. Então conheça bastante os ritmos e as frases, porque é aquela questão, nem tudo, gente, é ritmo, né, Kleber? Nós falamos no início. Eu e meu rabinho ficamos... Dá um exemplo. Um exemplo de ritmo e frase? Vamos lá então? Você viu, né, que ele vai profundo ali no assunto. Exemplo, um ritmo, um só, é suficiente? Ritmo de ballad. Isso, agora uma frase. Qual a diferença? Podemos dizer que os ritmos, eles são mais completos, né? Ele tem ali um começo, meio e fim, e a frase, ela é mais picada, né? Ela é toda quebradinha, gente. Então é uma forma fácil de identificar, tá? Os ritmos, ele tem ali uma construção, um segmento, uma base. Ritmos são denominados por escalas, 4x4, 4x2, 8x2, e frases não. Frases ela pode ser longas ou curtas. Exatamente. Então fica aí a dica do Kleber, você pode anotar então isso aí. Como que nós podemos criar uma frase básica para que elas anotem no caderninho? Então, seria a frase 4x4, que seria essa que eu passei agora. Então tá, coloca essa anotação aí, gente, no caderninho, porque isso vai ajudar muito, viu? Tem o mesmo tempo do ritmo, 4x4. 4x4. Tá? E as frases já serão sempre mais quebradinhas. Você vai perceber que ela tem até meio que uma característica de rush, né? Tem a mistura, né? Ela é toda misturadinha ali. Então, é simples de perceber. Parece muito difícil no início. Eu achava, ainda me perco em algumas coisas de vez em quando, porque a gente nunca sabe tudo, né? Mas eu garanto que com o passar do tempo, você vai estudando e tudo vai ficando mais claro e você vai começando a ter esse entendimento de forma mais rápida, sabe? E vai ficando tudo mais simples, como tudo na vida. Então, fique tranquila que logo, logo você vai se inteirar aí de todas essas questões, né? E com essas dicas que o Kleber passou. E aí depois nós estamos aqui, interaja com o músico, né? São esses momentos que nós criamos aqui durante essas dinâmicas, né? Que nós fizemos aqui, essas curtas coreografias. De você olhar para o músico, compartilhar, dividir o seu espaço com o músico, solicitar através do olhar, dos gestos, que ele faça aquilo que você precisa. E claro, né, nós também observarmos o que o músico também está propondo, né? Não vamos ficar aí a coreografia toda, a dança toda, né, solicitando, mas não respondendo ao que o músico propõe. Então é muito importante essa interação. E também interagir com o músico antes. Essa interação antes, eu coloquei aqui para lembrar daquela questão de você ter o conhecimento desse músico, mesmo que seja através de vídeos, né? Você pode, se você já sabe que vai fazer um solo de derbaque com um músico, você já procura vídeos desse músico, vai curtir, né, aí o trabalho desse músico, né, para que você fique mais inteirada da forma, da dinâmica de trabalho do músico. Isso é muito importante, para que haja uma conexão mais perfeita depois entre vocês, na hora da apresentação, tá? 3, crie momentos de descontração. Então, quando você estiver fazendo seu show, né, não fique o tempo todo em um lugar só. Use o espaço que você tem, fale com o público, né? Solicite palmas, né? Interaja com as pessoas, faça brincadeirinhas, né? Não precisa ser diretamente com uma pessoa em específico, mas com o público em geral, né? Para que você sinta esse calor. É muito importante, gente, essa troca, né? É muito gostoso fazer essa troca de energia com as pessoas, e o público sente isso e fica muito mais próximo da energia da bailarina quando ela age assim, tá bom? Do número 4, número 5, aliás, seja autêntica, né?
essa autenticidade é muito importante. Por quê? Eu preciso ser eu mesma, mesmo buscando, né? É lógico que a gente admira, né? Eu tenho bailarinas as quais assim eu admiro demais. Lógico, podemos pegar uma coisinha, né, um temperozinho de cada uma e colocar na nossa dança. Mas busque sempre dentro de você seus valores, sabe? Aquilo que faz sentido para você e coloque o seu jeitinho, o seu tempero para que as pessoas te conheçam e sintam a presença da sua bailarina. Essa que você está descobrindo aí, que estava adormecida. Toda mulher tem uma deusa dentro de si, né? E fica ali adormecida até nós começarmos a cutucar essa deusa, né? Então isso é muito importante, tá certo, gente? Então seja autêntica, seja você mesma, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo aí na sua jornada. Bom, gente, na questão aqui do músico, eu comentei com vocês, né, para que vocês tenham o estudo de Derbach, dei as dicas lá nos snooches. Em último caso, você pode, né, pedir aí pro seu namorado, pro seu pai, pro seu irmão, para vir fazer aulas de Derbach, né, com o Kleber. Ele está aqui aguardando, ó, caso você queira ter aí um músico exclusivo, né, ou você fazer aula de Derbach e estudar aí, tá? E aí com todas essas dicas aqui, fazendo seus estudos, né, exercitando a sua autenticidade, gente, aí sinta a energia, escute o seu coração e se solte, né? Solte nessa alegria, nesse mundo encantante que é o mundo da arte, né? Nós precisamos espalhar, fazer com que a arte cada vez mais cresça no nosso mundo, né? No mundo num todo, porque a arte realmente transforma. Eu, Kleber, estamos muito felizes de poder ter participado, né, aqui deste projeto da Débora Abdala, poder ter contribuído com vocês de alguma forma, entregando neste curto tempo, né, que a gente queria mais, né, Rabi? Mas se nós ficarmos aqui, vai ficar muito longo e vocês vão brigar com a gente. Gente, nós gostaríamos de passar muito mais. Porém, o tempo é curto, então nós ficamos com esses ensinamentos com muita fé e gratidão, né? Esperamos que vocês tenham gostado, que este repertório, né, que foi passado, essas dicas, essas ferramentas e tudo que foi falado possa transformar aí de alguma forma a sua jornada na dança. Nós esperamos muito ter contribuído com vocês. Kleber, quer falar alguma coisa? Não, vamos para o solo. Vamos para o solo. Tá todo mundo esperando o solo, né? Então agora vocês terão aí um solo de Derbach comigo, Kleber, meu Habib, com muito carinho para vocês. Mostrando um pouquinho mais como ter conexão entre músico e bailarina. Como acontece essa conexão? O que nós podemos fazer para que isso fique evidente aos olhos do público e para que a apresentação seja um sucesso? Um beijo enorme para vocês, gratidão a todos pela presença na nossa oficina e vamos então agora ao nosso solo.